Bom dia a todas, bom dia, gente. Bom Estamos dia, dando. professora. Oi, Tatiane, bom dia. Tava com um probleminha aqui de acesso na internet, porque aqui a gente está hoje sem energia. Estou tentando aqui pelo celular, tá certo? E aí, pessoal, eventualmente, qualquer queda de conexão, vocês já, de antemão, já sabem o que foi, tá? Vamos lá, a gente estava continuando aquela temática, né, dos princípios que a gente vinha tratando e vamos concluir hoje, tá ok? Assim espero, né, para que a gente possa prosseguir a contento no nosso conteúdo, a partir da próxima semana, na nossa unidade 2, tá ok, pessoal? Vocês viram, né, rapidinho, só comentando, novo decreto do governador do estado, tá certo? Que impõe aí a questão de toque de recolher, não é? E também medidas mais restritivas e até a questão das aulas que serão a partir de amanhã, né? Até nas escolas remotas, tá certo? Então vamos lá, gente. Vou apresentar aqui o slide, rapidinho. Com aquele princípio da proporcionalidade. Tá dando para vocês visualizarem aí, gente? Hein, pessoal? Deixa eu ver, alguém falou aqui no chat rapidinho. Bom dia, bom dia. Tá dando para ver, meninas? Sara, Tatiane, Hanna. Ah, ok, obrigada, Tatiane. Vamos lá, gente. Então, o princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade, né? Aí, como a gente colocou, ele está fundamentado nessa ideia do devido processo legal, substantivo na ideia de justiça, né? Falando um pouco, pessoal, dessa questão da origem, né? Do princípio da razoabilidade, proporcionalidade. Essa terminologia da proporcionalidade, tá certo? Ela é mais utilizada no direito alemão, tá certo? Romano-germânico, né? Essa origem romano-germânica, tá? Que vem, enfim, influenciando aí toda essa teoria, e mais no que diz respeito, meninas, à questão dos direitos fundamentais, tá certo? Então, é aquela ideia, né, da colisão de princípios. A gente já viu até a aula passada, né, que eu tenho aquela hermenêutica tradicional, lembram? Que a partir em relação à qual, né, para resolver aquelas antinomias, eu vou ter critérios clássicos de resolução dessa antinomia, né, que seriam aqueles critérios hierárquico, cronológico, tá, e o da especialidade. Estão lembrados, gente? Tatiane, Sara, Sim, Hanna. professora. Ótimo, pronto. Porque quando eu falo, gente, hoje na teoria, né? Obrigada pela devolutiva, né? Hoje tá um pouco assim, porque quase que eu não conseguia realmente esse acesso aqui, mas graças a Deus que deu certo, tá? Sim, então quando a gente fala nessa teoria, né, efetivamente na ciência jurídica hoje, a gente vai falar na teoria dos direitos fundamentais, tá certo? Mas também, pessoal, a gente tem que ter em mente que antes mesmo dessa ideia, né, dessa nova concepção do direito, né, um pós-positivismo, aquela ideia do neoconstitucionalismo que a gente já falou, né, que é o pós-Segunda Grande Guerra Mundial, a predominância dos valores, né, dos interesses da dignidade da pessoa humana, de você conceber a pessoa na sua concepção axiológica, né, valorativa, tá certo?
a gente tinha, na verdade, já um caminho, né, um percurso com base na legalidade, né, mais na interpretação literal, na interpretação histórica, né, na ideia da vontade do legislador, da mens legislatórios que se considerava, tá certo? Mas, pessoal, quando a gente está tratando aqui de proporcionalidade e razoabilidade, a gente vai ter em mente que vai existir o quê? Apesar da gente ter as normas constitucionais, né, no mesmo nível de tratamento, não existe aquela contradição entre as normas constitucionais, tá certo? A gente vai considerar que efetivamente estamos diante da colisão de princípios, né? As normas de direitos fundamentais, a teoria dos direitos fundamentais, a gente tem que ter em mente que elas estão consubstanciadas em normas principiológicas, é diferente de uma norma regra. Estou falando meio rápido aqui, mas enfim, é porque eu acredito que vocês já têm essa noção, né? É diferente de eu ter aquele pressuposto lógico, né? A lógica formal, quando a gente falava daquela simples ideia, né, de interpretação de se fazer um raciocínio de subsunção. Lembram naquela questão, dado o fato temporal, deve ser a prestação, ou dada a não prestação, deve ser a sanção, quer dizer, uma hipótese de incidência específica para a norma-regra, né? Lembram, por exemplo, o Código Penal, matar alguém, né? Pena de 6 a 20 anos, certo? Então, dada, né, a incidência do sujeito no pressuposto aí normativo, né, no parâmetro normativo, dizer, dado o fato temporal, deve ser a prestação, o sujeito incidiu na norma, né, no tipo penal, ele vai, né, potencialmente ele está sujeito, digamos, né, a cumprir essa sanção restritiva. Entenderam, pessoal? Esse processo aí da interpretação literal, né, naquele momento, escola da exegese, literal gramatical, enfim, é a ideia da subsunção, né? Uma interpretação pela lógica, tá certo? É diferente quando a gente fala na questão da colisão desses valores, né? Dessas normas principiológicas, em relação a qual estão acobertadas os direitos fundamentais, tá certo? Eu tenho colisão de valores. A gente já vem falando aqui, por exemplo, grande parte, né, dessa colisão ela vai acontecer em relação, por exemplo, à liberdade de informação, né? E a privacidade, a intimidade, a gente já citou vários casos, a própria questão agora que foi julgada, né, por 9-1 lá no Supremo, do direito ao esquecimento, né, Tatiane, Hanna, não sei se vocês chegaram a ver o fórum da disciplina, pessoal? Ainda não, professora, qual é o prazo? Na outra, Sara, na outra semana, salvo engano. Deixa eu ver qual foi o dia que eu coloquei aqui. Não, mas tem tempo, Sara, certo? Deixa eu só ver aqui o dia que eu coloquei, peraí, rapidinho. Olha, gente, esse fórum, se vocês acessarem o AVA, ele tá lá na unidade 1, tá bom? Tá lá na unidade 1, naquele bloquinho da unidade 1. Deixa eu ver até quando que eu coloquei aqui. Só um instante, só verificando. Ele começou na segunda, Sara, Jéssica, mas eu acho, deixa eu ver aqui no calendário. Coloquei, salvo engano, até o dia 26, certo? A próxima sexta-feira, Sara. Então, assim, dá tempo. Na verdade, é só para vocês tecerem comentário. E aí, se alguém tiver interesse também, né, Sara? Tatiane, né? Eu vi que você se interessou ali pela temática, quando do julgamento do Supremo. Então, vocês podem até, se for o caso, trazer para expor alguma coisa, né? Algum posicionamento aqui na aula, tá certo? Seria bem interessante, né? Pelas leituras, tá? Pelos estudos de vocês. Tá ok, gente? Esse fórum, Sara, Tatiane, Hanna e Yoshiharu, é para avaliação, já é para pontuação na AV1. Ok, pessoal? Mas continuando aqui, podemos continuar aqui o princípio da proporcionalidade, por favor? Certo. Então, a ideia da proporcionalidade, ó, como eu estava falando, né? Ela tem muito essa visão
né, dos direitos fundamentais, tá certo? Tem uma origem bem bastante vinculada aqui ao direito alemão, né, a questão das decisões do Tribunal Constitucional alemão, tá certo? E vem sendo utilizada basicamente, né, para essas questões de colisão dos direitos fundamentais, né? Segundo a grande maioria da doutrina, se considera um princípio por excelência, pessoal, nessa interpretação, nessa hermenêutica constitucional que o Supremo tem realizado, né? Digamos, contemporaneamente, né, nos nossos dias, tá? É essencial, por quê? Porque é um fundamento, é um instrumento, né, de uma interpretação que o Supremo vai utilizar para dizer, pessoal, o que é que vocês entendem pela ideia de ponderação, né, pela ideia de proporcionalidade, razoabilidade, né? Aí é bom que se diga duas questões. Primeiro, a proporcionalidade, ela não está prevista expressamente, esse princípio, ele não está previsto expressamente na nossa Constituição, tá certo, gente? Agora, se eu perguntasse a vocês, professora, porque não está previsto na Constituição, ele não vai ser considerado? O que é que vocês acham? Seria um princípio implícito? Exatamente, Sara. Implícito e, como você poderia dizer, um próprio fundamento do Estado Democrático de Direito, certo? Ele é considerado de uma maneira tácita. Agora, eu falei, né, Sara, ele não está previsto na Constituição Federal explicitamente, né? Mas ele está previsto de maneira implícita, como você colocou, como, por exemplo, que o sujeito vai responder proporcionalmente ao crime cometido, certo? Em situações que são de modo implícito. Agora, no ordenamento jurídico, ele está previsto uma lei que regulamenta o procedimento administrativo, que é a 9784, tá certo? E aí, ali é a previsão, inclusive, da proporcionalidade e razoabilidade. Essa é a primeira questão, né, para dizer a vocês, que ele não está expressamente previsto aí na nossa Constituição Federal. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, as questões algumas questões aí enfim, né, de caráter objetivo, elas vão cobrar esse aspecto, né, que não está previsto explicitamente na Constituição, enfim. Outra questão, gente, é o uso tanto da proporcionalidade quanto razoabilidade, né? O Supremo Tribunal Federal, ele utiliza os dois termos de forma indistinta, tá certo? Não há uma distinção. Então, o que é que a gente está fazendo aqui? A gente está distinguindo do ponto de vista doutrinário, né? A proporcionalidade, ela tem uma incidência maior, vem do direito alemão, a razoabilidade do direito americano, norte-americano, tá certo? Com seus precedentes, né? E a proporcionalidade tem tido um uso maior na questão de solucionar, de ser uma ferramenta para solucionar essa colisão entre direitos fundamentais, né? Esse choque, esses direitos fundamentais que entram em rota de colisão no próprio nível da Constituição, né? Porque a gente já falou, eles não são contraditórios, mas eles podem colidir, certo? Então, assim, a razoabilidade, né, ela é mais utilizada no direito norte-americano, também tem alguma influência do direito francês, né, os critérios de razoabilidade, tá? E se dirige mais, pessoal, à questão do agir racionalmente, agir razoavelmente, né? Agir com uma base em critérios racionais, ou seja, no âmbito da administração pública, certo? O administrador público, ele deve atuar pelo que é razoável e não pelo irrazoável. Tá claro isso daí? Tem muitas influências até da questão da lógica, tá certo? Mas a razoabilidade, tá? Ela se aplica, doutrinariamente tem uma incidência maior no direito norte-americano, a proporcionalidade no direito alemão, né? A proporcionalidade no que diz respeito à aplicação para digamos, essa colisão entre direitos fundamentais. Tá claro até aqui, gente? Essa questão. Agora, o Supremo utiliza os dois termos, né, indistintamente. Em várias decisões já veio a utilizar indistintamente essa terminologia. Certo, Sara? Tatiane? Ok, pessoal. Agora, outra questão também interessante de mencionar, né, é que essa incidência do princípio da proporcionalidade,
inicialmente, ela teve mais uma aplicabilidade, uma aplicação no âmbito do direito penal, pessoal, as liberdades do sujeito, né? Por exemplo, o Supremo já utilizou o princípio da proporcionalidade para dizer, tem até a súmula vinculante, né? Que trata da questão da utilização das algemas, né? Que seria proporcional o uso de algemas quando efetivamente houver realmente uma necessidade. E aí a gente vai ter algumas cláusulas, tá certo? Gente, que são necessárias, digamos, um caminho que o intérprete vai percorrer. Quando eu falo assim, um caminho, tá claro para vocês? Que são o que se consideram os subprincípios da proporcionalidade. E, no todo, Sara, o que é que você considera que é a proporcionalidade? Olha, se eu tenho dois princípios, né? Dois direitos fundamentais que estão colidindo, por exemplo, a liberdade de imprensa, de informação, de divulgação e a intimidade, a privacidade do sujeito, né? Eles estão no mesmo nível, mas um vai ter que ceder a maior. Será que eu vou ter realmente uma violação de um direito da intimidade? Será que a imprensa está lucrando ali com aquela informação? Né? Está havendo efetivamente um dano à pessoa, à vítima ali daquela informação, certo? Então, tudo isso vai ter que ser ponderado no caso concreto. Ponderado. Então, o intérprete, pessoal, ele vai ponderar determinados meios para se chegar a um fim. Qual é o fim? A solução para o caso concreto. Geralmente, o que vai acontecer? Um direito fundamental desses, ele vai ceder, né, em relação ao outro, no caso concreto. A ideia daquela concordância prática que a gente já tinha visto ali no princípio da unidade da Constituição, né? Deve haver um equilíbrio, deve haver uma concordância prática, um sopesamento entre meios e fins. Tá clara a ideia de sopesamento? Aí, pessoal, Sara Jéssica, Tatiane, Hanna. O intérprete, tá? O que é que ele vai fazer? Ele vai percorrer um caminho, como eu havia falado a vocês, né? Esse caminho se faz necessário para ele decidir se realmente aquele meio, aquela forma escolhida vai ser adequada, vai ser necessário, vai ser proporcional ao fim almejado, desejado. E a gente tem que ter em mente que essa decisão final do intérprete, ela nunca deve ser no sentido de se violar o núcleo essencial desses direitos que estão em rota de colisão, tá certo? E muito menos ainda a dignidade da pessoa humana, tá? Vou colocar aqui para vocês no slide, ó. Instrumento de proteção dos direitos fundamentais, do interesse público, permite o controle da discricionariedade dos atos do poder público também, né? A ideia da razoabilidade na administração pública. E, aqui no último ponto, né, ele diz assim, permite ao judiciário a invalidação de atos legislativos e administrativos quando não haja, olha lá, a adequação, a medida não seja exigível ou necessária e quando os custos superem os benefícios. Então, aqui são as máximas da adequação, necessidade, vedação do excesso e proporcionalidade em sentido estrito. Era isso que eu estava falando. Eles são subprincípios da proporcionalidade, o que permite ao juiz graduar o peso da norma e fazer a ideia de justiça no caso concreto. Gente, né? O intérprete, ele vai ter que percorrer esse caminho, tá certo, Sara? Ou seja, ele vai ter que procurar saber. Será, a gente pode até, lembra, Tatiana, que eu falei para vocês, fazer uma, digamos, analogia, né, a um atendimento de, por exemplo, de um médico num consultório, né? Um médico, ele não vai prescrever um medicamento, né, que seja inadequado para determinada situação de doença do seu paciente, tá certo? Ele vai prescrever o quê? O medicamento adequado, o medicamento conforme, né? Conforme aquela situação de mal-estar da pessoa. Então, por exemplo, se eventualmente cidadão está com a gripe, né? Ele não vai prescrever um remédio para dor de cabeça. Entendem, pessoal? Tem que ser um meio adequado. No direito é a mesma coisa, vai ser o meio adequado. Se eu perguntasse a vocês assim, digamos que determinada seção de uma revista, né? Seção
e várias colunas editoriais de um jornal publicasse determinado tema que fosse ofensivo à imagem, à honra de um cidadão, de uma cidadã, enfim, de uma pessoa com notoriedade, com conhecimento, né? O que deveria ser feito nessa situação? Sara, Tatiane, Hanna, o que é que vocês acham, pessoal? Seria limitar a publicização desse jornal, dessa revista, quer dizer, bloquear a edição, a divulgação, obstar essa divulgação? O que é que vocês acham? No todo, proibir a veiculação, proibir a circulação? Será que essa medida é adequada? Muito bem, Sara, muito bem. Sara vai aparecer hoje aí na nossa aula. Tô com muita cara de sono, professora. Tá certo, tá bom. Então, gente, mas aí vocês entenderam, né? O caminho é esse, tá certo? O meio são aí nesse contexto, né? Desse caminho que vai ser percorrido pelo intérprete, tá bom? São subprincípios da proporcionalidade que a doutrina vai trazer. Toda essa doutrina ela está aí, digamos, com lastro, né? Com base na teoria dos direitos fundamentais, né? Que já foram preconizados pelo alemão Alexi. Vocês já ouviram falar? Robert Alexi? Teoria dos direitos fundamentais, certo? Inclusive, o professor Alex, ele já esteve aqui na universidade, tá? Fazendo palestra, enfim. Bem interessante, né? É dizer, gente, que a essência desses direitos fundamentais, né? Não é a essência de normas regras, mas de normas principiológicas. A norma-regra, ela tem uma hipótese de incidência específica. A norma principiológica, o princípio não, ele é abstrato, né? Ele pode se aplicar a várias situações. E, inclusive, ele vai ser de difícil solução para o intérprete. Vocês já ouviram falar em conceitos jurídicos indeterminados? Sara, Tatiane, Hanna, Yoshiharu. Alguém já ouviu falar em conceitos jurídicos indeterminados? Pronto, muito bem, vamos lá, explicitar a situação. É justamente, Sara, Tatiane, ora, perfeito, vamos esclarecer aqui. Gente, a Constituição, a nossa Constituição, ela é, né, considerada uma carta cidadã, impregnada de várias ideologias, né, de ter sido ali naquele momento, né, de elaboração, de gestação da própria Constituição, né, de ter acolhido várias ideologias, vários anseios sociais e de grupos determinados, né? Digamos, a gente pode considerar que existem preceitos jurídicos ali na Constituição que são contraditórios. Ao mesmo tempo, eu defendo o meio ambiente, né? A proteção ao meio ambiente, mas ao mesmo tempo eu defendo a livre iniciativa, né? Aí a gente até contextualizou aqui, mas eu não posso ter, porque eu defendo a livre iniciativa, né? A possibilidade de ter um empreendimento que venha a violar uma área de proteção ambiental, entendem? São conceitos que são coexistentes, né? São princípios, são valores, são direitos que coexistem no nível da Constituição, mas que eles podem entrar em rota de colisão, né, no caso concreto, certo? E os conceitos jurídicos indeterminados são aqueles conceitos que realmente, como o próprio nome diz, né, não estão claros. Então, Tatiane, Sara e aos demais colegas, vai caber ao legislador, né, vai caber ao judiciário interpretar e dizer o que é. Por exemplo, pessoal, o que é razoável duração do processo, que está lá no artigo 5º, inciso 78 da Constituição. Né? O que é a razoável duração do processo? Eu sei, existe uma definição do que é essa razoável duração do processo? Exatamente, Tatiane, é um conceito abstrato, é um conceito amplo, é um conceito aberto, como a gente diz, indeterminado. Por isso esse contexto, né, de toda essa nossa Constituição, ela ser considerada aí prolixa, extensa, com conceitos abertos, indeterminados, que vão caber ao legislador conformar, Tatiane. Aí como é que o legislador conformou? Editou a lei que regulamenta a súmula vinculante, né, que é um instrumento aí que vai trazer ganho, celeridade, a lei da informatização judicial, a questão da mediação e conciliação, que são formas de obter uma justiça mais célere, mais rápida, entendem, pessoal?
todo esse contexto, que pode, né, efetivamente trazer uma rota de colisão para esses direitos fundamentais. Tatiane, eu não lembro, mas que a gente comentou aqui o livro, né, do professor George Morgenstern, Curso de Direitos Fundamentais. Eu não sei se vocês conseguem visualizar aí, porque aqui como a gente não está com a energia, né, hoje, realmente o ambiente, assim, o cenário não está, né, tão favorável aí para o vídeo, mas, gente, ele traz todo esse cenário, todo esse contexto aí, em capítulos, explicando o que vem essa hermenêutica constitucional. Inclusive, o professor George Malmenstein, ele é juiz federal aqui no nosso estado, né, na seção judiciária do Ceará, e tem até um blog, é bem interessante, né, essas considerações, tá certo? Então, gente, a gente tem que ter em mente que, diferentemente da hermenêutica tradicional, né, para a hermenêutica dos direitos fundamentais, o intérprete vai percorrer esse caminho, tá certo? Tatiane, Sara, Hannah e Yoshiharu, que é o quê? Ele vai buscar a situação adequada, o meio adequado, então, o sopesamento entre meios e fins. Esse meio deve ser adequado, deve ser conforme a situação, tá certo? O médico, por exemplo, ele não vai prescrever um medicamento para efetivamente, né, uma situação de um tratamento aí de uma doença mais severa, não vai ser o mesmo medicamento do que um tratamento para uma rinite, uma sinusite, né, uma gripe, enfim, um resfriado, tá certo? No direito é a mesma coisa, né? No direito a gente vai ter que ter um meio ponderado, pessoal, ainda mais considerando essas situações, né, que a gente vivencia atualmente, né, da ideia de se buscar de uma maneira tão forte, né, a solução pelo Poder Judiciário, por exemplo, o custeio de um medicamento. É como se eu falasse assim para vocês, né, Tatiane, o direito à moradia está previsto ali no artigo 6º como um direito social do nosso, né, do cidadão brasileiro, um direito social. Não quer dizer que o Estado, que tem que cumprir com esse direito social à moradia, pessoal, ele tenha que, efetivamente, destinar a cada cidadão, né, enfim, um imóvel de luxo. Entenda o que eu estou dizendo aqui, pessoal? O que é que eu quero dizer? É que o Estado ele tem que efetivar os direitos fundamentais, né, de uma maneira ótima, a mais potencializada possível, né, a mais efetiva possível, mas que também o exercício dos direitos fundamentais, quer dizer, a efetivação desses direitos fundamentais, ela vai encontrar limites, né? Limites, por exemplo, Tatiane, no orçamento, né, na reserva do possível, pelos entes públicos, certo? Que geralmente é o que vai estar contraposto aí a essas questões da efetivação dos direitos sociais e fundamentais, no contexto geral, tá certo? Então, qual é o caminho que o intérprete vai percorrer, pessoal? Primeiro é o subprincípio da adequação ou conformidade, tá certo? Então, o meio tem que ser adequado, conforme, né? Adequado ou conforme, tá certo? E um meio tem que ser necessário. Será que era necessário, como eu falei naquele exemplo aqui, né? Que apesar de uma seção do jornal, o que é que vocês acham, da revista, ter divulgado algum fato, alguma notícia que violou a intimidade, a honra de alguém com conhecimento social, né, com notoriedade, né? Será que é necessário que eu deixe de publicar todo o jornal? O que é que vocês acham? Ou toda a revista? Muito bem, Sara. Não, né, pessoal? Então, eu posso simplesmente, o juiz, ele pode, na sua decisão, é necessário que aquela sessão não venha a ser publicada, ou é necessário que a empresa jornalística indenize ao cidadão que foi vítima daquela notícia falaciosa, ou enfim, que trouxe um dano, né, violadora de um direito, de um direito à intimidade, à privacidade, né, que deflagrou ali um dano moral, tá certo? Então, podemos ter meios que são necessários, tá? A necessidade desse meio na decisão é a que implique, né,
menor gravame, menor prejuízo aos direitos que estão em jogo, tá certo? Tem que prejudicar o menos possível, tá? E estão entendendo isso aqui? Gente, eu vou anotar aqui no chat para vocês, tá certo? Só um minutinho. Mas tá aí no slide também, tá? Então, são subprincípios, tá? Subprincípios da proporcionalidade. Por que é importante saber isso, pessoal? É a adequação ou conformidade, é a necessidade ou exigibilidade, ou a vedação ao excesso, né? Quer dizer, exige-se que esse meio seja o que importe menor, né, prejuízo àqueles que estão em jogo, né? Aqueles que estão em rota de colisão, tá certo? Ou exigibilidade. Acho que saiu 2 dedos aí. E a proporcionalidade em sentido estrito, que é a máxima do sopesamento, tá? É quando efetivamente o juiz, o intérprete, né, o magistrado, enfim, o Poder Judiciário, o que é que ele faz? O Poder Judiciário, pessoal, voltando aqui bem remota, bem fazendo um retrospecto bem inicial. O que é que os membros do Judiciário fazem? Gente, bora lá, pessoal. É essencial isso aí para a nossa vida, né? De estudiosos, né? Estudantes da ciência jurídica. Vamos lá. O que os membros da magistratura fazem, gente? Sara, Tatiane, Hanna. O que vocês acham? Poder Judiciário. O que vai fazer o Poder Judiciário com a Constituição? Isso, e com as leis, doutora Sara? A Sara colocou aqui, ó. Peraí. Só vendo aqui no chat. Julgam aplicando as regras e princípios ao caso concreto. Muito bem, Sara. E esse processo do julgamento, ele acontece por meio de quê? Né? Um procedimento anterior, que é a interpretação, gente. Né? Ele tem um sentido inicial e depois ele vai observar, ele que eu falo aqui, né? O magistrado, o juiz, enfim, os ministros, o Supremo, do STJ, tá certo? Vão observar se realmente faz sentido aquela ideia inicial, aquela intuição primeira, tá certo? Então, é muito importante essa máxima aí, tá? Tá clara a questão aqui do princípio da proporcionalidade, né? De todos esses desdobramentos, certo? Por exemplo, naquele caso do arremesso de anão, que a gente já falou aqui na aula passada também, o que é que está em jogo? Acho que alguém tinha falado, né, da dignidade da pessoa humana, né, a dignidade do anão, tá certo? Que contexto ele né, tratado ali de uma forma pejorativa ou discriminatória e, ao mesmo tempo, em contrapartida, o que mais, Sara? Tatiane? O direito ao trabalho, né? A livre iniciativa, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, ó, estão inclusive aqui, logo no nosso artigo 1º da Constituição Federal, tá certo? Ele diz assim, ó, é o inciso 4º do artigo 1º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. No inciso 3º, a dignidade da pessoa humana, né? A dignidade da pessoa humana. Então, tem aí, ó, 2 valores em rota de colisão. Tá claro, gente, o que é que vai acontecer no caso concreto? O intérprete, né, que, em geral, o nosso intérprete vão ser os magistrados, os ministros, eles têm que ponderar, né, eles têm que sopesar esses meios até chegar a um fim. Esse fim, essa solução, para o caso concreto, né, ela não deve ser violadora da essência desses direitos que estão em rota de colisão, né, geralmente, um vai ceder, vai ser considerado a maior ou a menor ali no caso concreto. Tá claro, pessoal? Como o direito ao esquecimento, né, que o Supremo julgou agora. Além de ter dito ali que, efetivamente, o direito ao esquecimento, né, Tatiana, não estava previsto expressamente, não está previsto expressamente na nossa Constituição, né, o que o Supremo considerou a maior, naquela cláusula ali, naquela tese, né, de repercussão geral,
para a questão desse julgamento do direito ao esquecimento, pessoal? A liberdade de informação do fato, de divulgação do fato, né? Nas palavras até da ministra Carmen Lúcia, ela falava, se efetivamente a gente evitar, né, a gente vier a necessariamente desconsiderar a liberdade de divulgação, a liberdade de informação dos fatos, né, a gente pode estar retrocedendo, certo? A essa conquista que já foi tão árdua, né, dos direitos humanos fundamentais. Tá claro, pessoal? E em nenhum momento houve, né, segundo como foi considerado, uma visão que viesse a deturpar a vítima ou a família da vítima. Tá claro, gente? A violar esses direitos aí de ordem privada, né? Da intimidade. Tá claro, pessoal? Só repetindo aqui, né? Hoje. Conseguiram compreender um pouco aí a ideia desse percurso, né? Do intérprete, nessas máximas aqui, ó. A adequação ou conformidade, né? A medida deve ser, né? Haver uma necessidade ou exigibilidade e os custos não superam os benefícios, quer dizer, deve implicar o menor grau de prejuízo, né? E deve somar maior número de vantagens para os direitos que estão ali em rota de colisão. Ok, gente? Podemos passar adiante, pessoal? Porque assim, né? Muito do que a gente viu aqui nessa unidade 1, não é, tá ligado àquela visão, pessoal, da força normativa da Constituição, certo? Essa aplicabilidade, essa essência ao máximo, né? Essa potencialidade de ganhos e de efetivação dos direitos fundamentais. Podemos passar adiante, gente? Por favor. Vamos lá. Enfim, o princípio da máxima efetividade ou da eficiência. Olha lá, o que diz aí, né, um pouco a doutrina em relação a esse princípio da efetividade ou da eficiência. Inclusive está previsto no âmbito da administração pública também, né? É que a gente deve alcançar, né, ao máximo a realização desse direito, né? A busca da praticidade da norma, né? A validade social dessa norma, a aceitação, a gente já falou aqui, né, que estamos no âmbito da força normativa da Constituição, tá? Efetivamente, a gente não vivencia mais aquele Estado, não é, em que se considerava só a literalidade dos direitos, pessoal. Existe a força normativa da Constituição e esses valores, né, devem ser concretizados socialmente, né? Não é só estar na letra da lei, como dizia, por exemplo, na letra da Constituição, tá? Que efetivamente os fatores reais iriam se adequar à letra da lei, tá certo? Como dizia o La Salle, que era simplesmente uma ferramenta de literalidade, né? Outros fatores iriam se adequar a essa tessitura das normas, né? A tessitura legal, tá certo? Não é só isso, tá? Hoje a sociedade vivencia, se vocês efetivamente buscarem, né? A gente está numa evolução constante dos direitos fundamentais. A gente já vem falando isso aí desde o início da unidade, tá? Tanto é que a gente vai utilizar, né, a interpretação conforme a Constituição para realizar essa interpretação das normas infraconstitucionais em relação à Constituição, quer dizer, buscando efetivar esses conceitos, esses valores que estão previstos na nossa Constituição, né, em relação às quais a Constituição foi planejada, foi alicerçada, com base nesses pressupostos, que são pressupostos da democracia, né, gente? Agora, a gente poderia considerar que esses direitos, eles vão ser considerados uma situação absoluta, Tatiane, Sara, em absoluto esses direitos vão ser considerados? O que é que vocês acham? Não, né? Eles vão ceder espaço para a convivência social, né? Se não fosse assim,
a gente não iria considerar que a propriedade deve cumprir a sua função social, né? Aquela situação que eu já até coloquei aqui para vocês. Não é porque eu estou na minha propriedade que eu posso utilizar daquela minha propriedade de uma maneira absoluta, né? Usar, gozar e dispor daquela propriedade naquela acepção do Estado liberal. Não é assim, gente, de uma acepção individual do sujeito. Não. A propriedade deve cumprir a sua função social, tá certo? Se for efetivamente para uma proteção do meio ambiente, em muitas situações, né, talvez o proprietário individual tenha que ceder em alguma situação, né, para o poder público, se for a situação, se for o caso. Se for numa situação individual, eu não posso estar utilizando, enfim, um volume, né, desproporcional, olha aí, irrazoável para escutar as minhas músicas e perturbar o direito ao silêncio do vizinho, tá certo? O direito à paz social. Tá claro, pessoal? Então tem que haver uma proporcionalidade, né? A gente tem que buscar a função social, por exemplo, da propriedade, certo? Aqui, ó, a máxima efetividade ou eficiência implica na realização do direito, atuação prática da norma, buscando-se a prevalência dos valores, né, interesses, como já falei, tutelados pela ordem constitucional no mundo dos fatos. Em resumo, o que é a eficiência, o que é a efetividade? Tornar a Constituição concretizada, quer dizer, concretizar a Constituição Federal, efetivá-la, certo? Como é que a gente vai observar essa efetivação dos preceitos constitucionais? Por exemplo, eu acabei de falar para vocês, né? O que é razoável duração do processo? Se for só pelo conceito jurídico que tem lá na Constituição, não vai ficar muito claro para a gente o que é razoável duração do processo. Entendeu, Sara, Tatiane? Mas se forem por outros mecanismos, outros institutos, a gente vai considerar que fica mais claro essa razoável duração do processo, porque o que é razoável para mim pode não ser razoável, né, para outra pessoa. Por exemplo, uma justiça que se efetiva, né, uma decisão judicial, digamos que tenha sido um divórcio obtido por meio de uma sessão de mediação, de conciliação, e que se efetivou em 30 dias, pode ser justo, né? Para determinadas partes, para determinados interessados. Mas em outra situação, se esse divórcio tinha situações complexas, né, a serem resolvidas, partilha de bens, enfim, situação de regulamentação de pensão e visitas e guarda dos filhos, né, a situação talvez não seja resolvida em 30 dias. Entenderam o que eu estou dizendo aqui a vocês? Há uma situação mais complexa, que talvez vá, né, perdurar um determinado um tempo a mais, né, a maior, tá certo? E aí, pessoal, essas questões do acesso, né, dos obstáculos ao acesso à justiça, elas acontecem e não acontece, uma ideia de celeridade, não acontecem unicamente no Brasil, não, né? Acontecem em outros ordenamentos também, né? Em outros países, em outras ordens normativas, tá? Não é só essa questão da demora no processo, né? Não é só em relação ao nosso país, mas enfim, tá certo? Muitas vezes são questões difíceis, né? Essas questões que vão ser julgadas em relação a colisão entre os direitos fundamentais são consideradas os hard cases, né? Os casos complexos, os casos difíceis, tá? Quem quiser efetivamente se debruçar sobre essa ideia, né? Existe a teoria dos direitos fundamentais, que é do professor Alexi, certo? Sim, então vamos aqui adiante. Então, aqui ele fala, significa a aproximação entre o dever ser normativo e o ser da realidade social, quer dizer, aproximar aqui, né, a norma à realidade social e implementar. Ao mesmo tempo, eu tenho que aproximar os fatos sociais, os costumes, né, as novas relações sociais do judiciário, e a gente já viu isso, né? O Supremo Tribunal Federal, ele já julgou em relação ao reconhecimento da união entre pares homoafetivos, né? Os seus efeitos, os seus reconhecimentos, né? A omissão do Estado, ao fornecimento de medicamentos, tá certo? Ao fornecimento de
digamos, instrumentos necessários no âmbito mesmo instrumentos e, digamos, ferramentas necessárias, né, no âmbito do direito à saúde, tá certo? De medicamentos que não estavam prioritariamente, por exemplo, na lista do SUS, né? Nesse sentido, a própria possibilidade da gestante, ela antecipar um parto, né, de um feto anencefalo, a gente já falou, tá certo? Então, são essas questões que são consideradas, né, casos difíceis, né, em relação aos quais o judiciário, ele vai ter que se debruçar e muitas vezes vai dar uma resposta final, amparado na ideia desse princípio da proporcionalidade, né, do sopesamento e da efetividade dos valores constitucionais. Tá claro, gente? Aqui eu tenho, né, ainda pelo princípio da máxima efetividade. Sara, tá dando para você ver aí? Tá sim, professora. Aqui eu tenho, ó, na último parágrafo aqui, último item, que é um compromisso. Pode fazer a leitura, por favor? Só um minuto. Princípio da máxima efetividade ou da eficiência. Implica na realização do direito na atuação prática da norma, buscando-se a prevalência dos valores e interesses tutelados pela ordem constitucional no mundo dos fatos. Significa a aproximação entre o dever ser normativo... Desculpa, foi a porta ali. Desculpa, pessoal. Professora, pode tirar aí o negocinho que está na frente do texto? Desculpa, pronto. Significa a aproximação entre o dever ser normativo e o ser da realidade social. Compromisso do intérprete constitucional com a efetividade da Constituição, prestigiando a interpretação que permita a atuação da vontade constitucional. Pronto, basicamente, né, o que a gente vem repetindo aqui, algumas aulas, né, que não, acredito que não precisa a gente ir muito além nisso aqui, pessoal, porque já é aquela ideia, né, Sara, obrigada pela leitura aí, né, já é aquela ideia da força normativa da Constituição, né, a ideia de jurisdição constitucional, num contexto mais amplo, maior, gente. Se eu perguntasse a vocês, Tatiane, Sara e Yoshihiro, quem é que realiza a jurisdição constitucional no Brasil? Né? Quem é incumbido, né? Quais são os órgãos incumbidos de realizar essa jurisdição constitucional? Será que é só o judiciário que faz interpretação? Ou é o judiciário por excelência? Se a gente pudesse dizer de uma forma melhor. O que é que vocês acham? Sara, Tatiane. O judiciário por excelência, né? Mas não quer dizer, vou repetir, Sara, que os outros órgãos, eles não façam, por exemplo, Sara, o legislador, no seu poder de elaborar as normas, né? A legislação, né? Lei ordinária, lei complementar, enfim, né? O executivo, no seu poder de editar um decreto, né, uma medida provisória, como a gente está tendo aí, por exemplo, decretos governamentais, né, tem sempre que levar em conta a jurisdição constitucional. Não é só a interpretação pelos tribunais, mas seria, num contexto maior, a gente efetivar a nossa Constituição num sentido de todas as normas, as leis, né? A gente viu até o princípio aqui, presunção da constitucionalidade das leis. O legislador, no seu métier, ele vai elaborar uma lei que ela esteja, né, teoricamente, relativamente à presunção relativa, ela está em consonância, em conformidade à Constituição, entende? Então, todos os atores, né, sejam deputados e senadores, sejam os membros do executivo, quando vão editar uma medida provisória, né, ou um decreto, tá certo? E seja o judiciário, que é o intérprete por excelência, né, na concepção de jurisdição enquanto competência, enquanto decisão final ali no processo, tá certo? Todos devem atuar nas suas atividades típicas, Sara, em relação a trazer a conformidade da Constituição, né? A lei deve ser elaborada de acordo com a Constituição. Agora, pode ser que essa lei ela seja defeituosa,
e depois ela vai estar sujeita ao crivo do judiciário, aquele controle de constitucionalidade, entendeu? Pode ser que a lei tenha sido editada e tenha passado desapercebido determinada situação que está acarretando um critério de discriminação, tá certo? Então, assim, por exemplo, ela, naquela emenda à Constituição, desculpa, que foi a de número 20, que também tratava sobre a Previdência, ela fazia incidir contribuição previdenciária sobre o ganho, né, da licença maternidade. Então, isso ali não seria justo, não seria proporcional. E o Supremo considerou que era o quê? Que a emenda não iria incidir, né, em relação à licença maternidade. Entendeu, Sara? Até aqui? Fazer a jurisdição constitucional de uma maneira ampla. Então, no todo, esses princípios, eles devem trazer para a gente a ideia de conformar, né? De aplicar esses preceitos constitucionais, que é na amplitude, né? Numa amplitude maior, fazer essa jurisdição constitucional. É como se eu falasse assim, Sara, tem uma obra que é do professor, já é até traduzida, né? Vocês encontram na biblioteca, Peter Heberle, a Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição. Entende, Sara? Quando eu digo todos nós somos intérpretes da Constituição. Lá na sua petição inicial, você vai fundamentar o direito do teu cliente, entendeu? Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição. Todos nós somos intérpretes, sejam os membros do Executivo, do Legislativo e especialmente os membros do Judiciário, mais ainda, né? Esses são intérpretes por excelência. O Supremo é guardião da Constituição por excelência, tá certo? Então, assim, intérprete final da Constituição, né? Final, o STF, ali o órgão de cúpula, tá? Mas todos os demais órgãos devem interpretar. Por exemplo, Sara, Tatiane, se eu perguntasse a vocês, um Tribunal de Contas do Estado, um Tribunal de Contas da União, que são órgãos auxiliares até do legislador, eles interpretam a Constituição? Eles fazem julgamento? Sim, fazem julgamento de contas, né, por excelência, tá certo? Mas aí nesse julgamento também pode haver essa interpretação aí, em consonância aos preceitos constitucionais. Tá claro, Sara? Elucidou para ti aí a situação? Então, pessoal, a ideia da força normativa, né? Força normativa da Constituição, essa aplicabilidade, essa efetividade. A Constituição não é unicamente uma letra morta, né? A Constituição não é letra morta, ela deve ser efetivada, ela deve ser aplicada, ela deve ser concretizada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. No nosso cotidiano, como, digamos, né, profissionais do direito, a gente vai na nossa petição inicial fundamentar o direito do nosso cliente, né, nos preceitos da Constituição, porque senão eu não vou ter depois, como talvez, muito provavelmente, trazer uma situação de repercussão geral para levar até a última instância no Supremo, caso concreto, por um recurso extraordinário, né? Então, eu tenho que contextualizar, tá certo? O direito do meu cliente, né? Amparar, fundamentar nos pressupostos constitucionais, pessoal, da democracia, dos valores, tudo isso é argumento para nós enquanto advogados, entendem? Enquanto advogados, enquanto defensores públicos, né? Membros do Ministério Público que também vão ter essa legitimidade, a gente vai ver, né? No caso, o Procurador-Geral da República, por exemplo, para levar um ADI ao Supremo, um ADC, um ADO, um ADPF, né? Tá lá no 103, tá certo? Dentre outros legitimados que a gente vai estudar ainda esse semestre, tá bom? Que mais aqui? Vamos lá. E o princípio, para a gente ir terminando aqui os nossos princípios, né, Sara, da conformidade funcional, ou ele pode receber essas outras terminologias aqui, ó, exatidão, correção. A gente respondeu até uma questãozinha aqui na sala, né, Sara, daquelas questões. A gente respondeu uma dessas questões de concurso que era sobre esse princípio aqui da justeza funcional ou correção. O que é isso? Ora, a Constituição, ela estrutura o Estado, ela estrutura os poderes, né? Bem como vai estruturar o quê? Organizar as atribuições desses poderes. Se eu perguntasse a vocês, aqui nesse momento,
Quem é que tem competência originária, Tatiane, Sara e Yoshiharu, para julgar o controle concentrado da lei em tese, não é? Quem é que tem essa competência originária para julgar essas ações de controle concentrado da lei em tese em relação à Constituição Federal? Quem tem essa competência originária? Bora, gente, acabamos de falar aqui. Sara, Tatiane. Quem tem essa competência originária? Ah, alguém colocou no chat? Sara. E aí, pessoal? Essa competência originária para julgar as ações de controle concentrado da lei em tese em relação à Constituição Federal. Muito bem, doutora Sara, o Supremo Tribunal Federal. Aí, se eu dissesse para vocês que, eventualmente, o STJ está julgando o ADI e um ADC, tá certo isso? Não, né? Está havendo uma usurpação de competência. E aí a própria Constituição, ó, tá aí, o princípio ele fala disso, né? Exatidão funcional, justeza, tá? Exatidão, conformidade funcional. Cada um dos poderes vai ter, né, a sua competência pré-estabelecida na Constituição, tá certo? Em funções que são típicas ou funções que podem ser atípicas. Entendeu, Sara, Tatiane? Certo? É a conformidade funcional. Eventualmente, se tiver alguma violação, né, alguma usurpação dessa competência, professor, existe algum remédio, né, para combater essa usurpação de competência em relação ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais como um todo? O que é que vocês acham? Hein, gente? A própria Constituição traz esse remédio. E aí vai dizer que é assim pra gente, ó. Alguém colocou aqui alguma coisa no chat? A Sara, né? O STF. Vai dizer que assim pra gente, ó. Compete ao STF, principalmente, artigo 102. A guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente na linha L. Diz assim, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Quer dizer, decisões do Supremo que têm efeitos gerais e caráter vinculante, né, erga omnes, vinculante para todos, né, como a gente falou na aula passada, lembram? Para os demais órgãos do judiciário, para os órgãos da administração pública, se forem descumpridas, né? Se a competência do Supremo for usurpada, eu tenho a ideia aí da reclamação constitucional, que é ainda um outro remédio para minimizar essas violações. Tá claro, gente? Reclamação constitucional. Deixa eu colocar aqui artigo no chat, né? 102, inciso 1, a linha L, tá certo? Da nossa Constituição Federal. Que também vai valer, pessoal, para outros tribunais, né? O próprio CPC de 2015 já traz a previsão da reclamação nos tribunais em relação às suas decisões, tá ok? Aí ele diz mais o quê? Em relação ao princípio da conformidade, né? Para a manutenção e continuidade do projeto constitucional é essencial manter-se inalterado o rol de competências previstas na lei maior, tá certo? A gente não pode ter, né? E aí, pessoal, vocês devem estar acompanhando nessa questão aí do deputado federal, Daniel Silveira, né? Que proferiu, quer dizer, editou, fez um vídeo, né? Fez uma divulgação de um vídeo aí com realmente um crime, né? Em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal, de maneira extremamente exorbitante, digamos, né? Utilizando-se da ideia da sua, que teria, né? Potencialmente imunidade parlamentar, tá? Para a prática dessas condutas aí, que, a meu ver, né, não configuram respeito, na verdade, ao nosso Estado Democrático de Direito, tá certo? E que ontem mesmo foi mantida, né, aí a prisão preventiva do deputado, e em relação ao qual ainda deve passar pelo crivo do Congresso, né, essa situação. Mas, enfim, né, é uma situação de que a gente está tendo aí uma
digamos, interferência, uma atuação entre os poderes, né? Que vai, certamente, né? Causa uma certa instabilidade naquela ideia da separação das funções, dos freios e contrapesos, né? Até que ponto esse deputado ele pode proferir essas palavras, né? Que configuram um verdadeiro crime contra a administração da justiça, no meu entender, tá certo? Em relação aos membros do judiciário, né? Do Supremo Tribunal Federal, tá certo? E até que ponto também, né? Deve estar sujeito a essa, digamos, investigação que se critica, né? Pelo próprio STF, né? Enfim, apesar de ter havido depois uma denúncia pela Procuradoria-Geral da República, tá certo? Mas a gente vai aí acompanhando o desenrolar desses fatos e dessas questões jurídicas e judiciais, tá certo? Mas tá aí, ó, o princípio é o da conformidade funcional, né? Cada um dentro do seu rol de competências previstos na Constituição Federal, na lei maior. Tá claro, Sara, até aqui? Sara? Oi, professora. Poderia só fazer a leitura aqui do item desse terceiro asterisco e do último, por favor? Desse terceiro, ó, o princípio da conformidade. Certo. O princípio da conformidade funcional ou justeza objetiva impedir que os órgãos encarregados de realizar a interpretação constitucional cheguem a um resultado que subverta ou perturbe o esquema organizatório funcional estabelecido pela Constituição, sob pena de usurpação de competência. Esse trechozinho aqui eu tirei lá do livro da professora Natália Masson, ó, 2020. É justamente, pessoal, isso que eu disse para vocês. Apesar de, Sara, né, obrigada pela leitura aí, a gente tem uma ideia de, por exemplo, hoje muito forte, né, essa ideia do ativismo judicial. Esse princípio, ele busca aí uma certa limitação a esse ativismo judicial, entenderam? Seria uma ideia de autocontenção também, né, dentro das atividades que estão propriamente previstas no texto, né, no texto da lei maior, no texto da nossa Constituição. Então, assim, era essa ideia, né, de se evitar essa atuação que venha a violar as previsões constitucionais, a essa situação já estruturada, né, a essa organização já estabelecida na Constituição. Mas eu acabei de dizer a vocês, se eventualmente tiver algum dos poderes, por exemplo, ou até outro juiz que descumpra uma decisão, uma súmula vinculante do Supremo, a gente vai ter a reclamação constitucional como remédio para minimizar essas situações. Ou mesmo algum outro órgão do judiciário usurpando, por exemplo, usurpando a competência do Supremo, a gente vai ter a reclamação constitucional para minimizar aí essa violação à competência do Supremo. Certo? É importante a gente saber disso, né? Porque existem instrumentos que podem, digamos, minimizar essa violação, né? Esse prejuízo aí eventualmente se for violado esse princípio, né? De interpretação, tá certo? De atuação. Olha aí, a energia voltou aqui, graças a Deus. Finalmente. Tá? Então, de minimizar, pessoal, essa violação, né? De evitar-se que efetivamente haja uma violação a essa competência que é previamente prevista na Constituição Federal. Tá claro, pessoal, que eu quis dizer aqui, por exemplo, a competência privativa do Supremo, né? Especial do STF em fazer a interpretação da Constituição, né? Por meio, por exemplo, do controle concentrado das leis e atos normativos, né? As ações ADI, ADC, ADPF, se efetivamente o STJ, né, está realizando essa competência, ele vai estar usurpando a competência do Supremo, tá? Caberia para debelar essa situação a reclamação constitucional. Eu já coloquei aí o artigozinho para vocês, tá bem? Sara, só para a gente concluir aí esse slide, o princípio da conformidade. O princípio da conformidade funcional, ou da exatidão funcional, ou da justeza, é um dos princípios instrumentais de interpretação da Constituição.
Tal princípio impede que os órgãos encarregados da interpretação constitucional cheguem a uma interpretação que altere a divisão de funções ou invada a competência determinada pela Constituição Federal de 1988 a outros órgãos estatais. Dessa maneira, o princípio destinatário do princípio da conformidade funcional é o próprio STF. O principal destinatário, né? É o próprio Supremo, certo? Isso. Que não pode subverter as funções que lhes foram atribuídas e deve atuar sempre no sentido de impedir a usurpação de função de outros poderes. Pois é, né? O próprio Supremo deveria atuar nesse sentido de... eu tirei aqui, viu, o slide, mas já está lá no material de vocês. Nesse sentido de uma ideia de... desculpa, de autocontenção, né? Mas... efetivamente, pessoal, em determinados momentos, desculpa, em determinados momentos da atuação do Supremo, vocês estão percebendo, né, que realmente vai ser necessária essa função mais ativista, no sentido de, não é no sentido de intervir nos outros poderes, mas no sentido de dar um ganho social, né, de trazer esses valores e conquistas para a sociedade, como é a efetivação dos direitos fundamentais, tá certo? Por exemplo, a gente pode citar aqui o caso dos pares, né, homoafetivos, tá? Das uniões homoafetivas, que já foi convalidado, já foi legitimado aí pelo próprio Supremo. Tá claro, gente? Até aqui? Queria só ver se eu conseguia colocar aqui para vocês, só um instantinho, tá? Só para a gente consolidar a ideia aí do princípio da proporcionalidade, né, que a gente vinha falando, tá certo? Naqueles vídeos, breves vídeos da AGU, tá? Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui para vocês. E a gente coloca aqui para vocês ouvirem. Ok? Vou tentar aqui. Rapidamente. Você sabe o que é o princípio da proporcionalidade? A Jo explica. O princípio da proporcionalidade é uma forma de controle das normas. Na prática, ele significa dizer se uma norma é ou não constitucional, em cima de parâmetros de proporcionalidade. O termo proporcionalidade é mais utilizado pela doutrina alemã, enquanto o termo razoabilidade é mais utilizado pela doutrina norte-americana. Mas, no fundo, as duas ideias são muito próximas. A noção básica é que uma norma que não seja proporcional, ou seja, que não seja razoável, ela se torna inconstitucional. Os testes básicos são os testes de necessidade e de adequação. O teste de necessidade verifica se aquela restrição é realmente necessária, ou se trata apenas de um ato arbitrário, feito ao capricho do legislador. Já na adequação, se verifica se o meio utilizado é adequado ao fim pretendido. Ou seja, busca-se evitar que seja um meio excessivamente custoso, gravoso, para atingir uma determinada finalidade. A Suprema Corte tem vários precedentes utilizando tanto o princípio da proporcionalidade quanto da razoabilidade. Recentemente, no HC 123533 e em vários outros habeas corpus relatos, o plenário do Supremo aplicou o princípio da proporcionalidade para permitir a prisão em regime aberto. O artigo 33, parágrafo 2º, da linha C do Código Penal, veda o regime aberto para quem é reincidente. Isso acarretava que, às vezes, pessoas que cometiam um segundo crime, que é de pouca ofensividade, por exemplo, um roubo de pequeno valor, tivessem que começar sua pena necessariamente em regime semiaberto ou fechado. Em alguns casos, os juízes acabavam aplicando o princípio da insignificância, não dando nenhuma punição, somente para evitar o reencarceramento. O Supremo Tribunal entendeu que, nesse caso, a norma era inconstitucional, por falta de proporcionalidade, e entendeu que o juiz poderia, no caso concreto, avaliar se era ou não necessária a prisão em regime semiaberto. Alguns autores ainda mencionam o princípio da deficiência de proteção e o princípio da limitação de excesso. Limitação de excesso é quando se limita um determinado direito fundamental de uma forma tal que quase é desconsiderado. O princípio da proteção deficiente é quando a norma utilizada não dá garantia suficiente a uma determinada categoria, de uma forma que é desproporcional. Um exemplo disso
foi no julgamento da licença gestante, onde o Supremo entendeu que também para quem adota criança deveria ser dada a mesma proteção. Nesse caso, ele entendeu que a norma era inconstitucional por não dar uma proteção suficiente a quem adotava a criança. Uma crítica comum que se faz ao princípio da proporcionalidade é a falta de parâmetro. Vários autores criticam o princípio da proporcionalidade, dizendo que isso é uma porta para o ativismo que permite o arbítrio do juiz. Então, é um princípio que tem que ser utilizado com cautela. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, #AGUexplica. Até a próxima. Oi, pessoal. Conseguiram ver o vídeo? Sara, Tatiane, Yoshiharu? Ótimo. Bem breve, tá? Vocês acham aí também no YouTube, certo? Mas é bem interessante, né? Como ele falava, ó, proteção deficiente, é quando uma lei ela pode ser considerada parcialmente omissa, né? A previsão da licença maternidade, né, para os filhos biológicos, mas não havia para os filhos adotados, né? Então o Supremo considerou o quê? Parcialmente aí inconstitucional a situação. Existe a ideia o quê? Da proporcionalidade, tá certo, gente? Então, pessoal, em relação ao nosso conteúdo, né, dos princípios, basicamente aí são basicamente essas considerações, tá certo? A gente pode também estar revendo em outro momento e vocês podem estar trazendo também para apresentarem alguma situação, né? Até coloquei lá no fórum, tá? A questão do direito ao esquecimento. E quem eventualmente quiser pesquisar, né? E fazer uma breve apresentação aqui também pode ser, pode haver aí a pontuação para as nossas AVs também. Tá certo, gente? Pois, pessoal, eu não vou nem fazer a chamada aqui hoje, tá bom? Mas, de logo, eu quero agradecer aí a atenção e a presença de vocês, tá bom? Na terça-feira, a gente já vai estar iniciando a unidade 2, tratando sobre o nosso mandado de segurança, tá? É uma ação, né, constitucional de extrema relevância aqui para o nosso contexto dos direitos fundamentais, tá? A defesa do direito líquido e certo, né? Não amparado por habeas corpus ou habeas data. Tá certo, gente? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? A gente também pode estar trazendo outras questões, né, para estar respondendo aqui durante as aulas. Questões de concurso da OAB, né? Enfim. Alguma dúvida, pessoal? Sara, Tatiane, Yoshiharu, só ficaram vocês hoje. Pois tudo bem, gente. Então tenham um ótimo final de semana, tá certo? E se cuidem aí agora, né? Nesse momento que tá tão difícil em relação à saúde pública e à saúde de todos, tá certo? Se cuidem para a gente evitar, né, essas situações mais gravosas, tá bom? Pois eu desejo um bom descanso para vocês e a gente se encontra na terça-feira, tá ok? Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau.